Já estamos de volta com o seu estilo de vida, ainda conversando sobre o reumatismo, e nós temos muitas perguntas dos nossos telespectadores, é o que nós estamos fazendo, respondendo as perguntas, as dúvidas de vocês com a especialista do dia. Nós fomos para o intervalo com a pergunta da Carol, e a Carol quer saber em relação ao cortisona, que inclusive a gente até respondeu, né, mas acho que a gente pode responder mais uma vez para a Carol. Quem tem reumatismo precisa necessariamente utilizar isso? Não, necessariamente, nem toda doença reumática é tratada com corticoide. Algumas são tratadas com corticoide, em alguns casos ele é extremamente necessário, em alguns casos utilizamos inclusive doses bem altas, outras nem tanto. Alguns precisam usar de forma crônica, né? Mas sempre a melhor forma, quando é indicado, nós usamos pelo tempo necessário, pelo menor tempo possível, pela dose eficaz que seja necessária, mas nem sempre ele deve ser utilizado. E aí é particularizado o uso. Tenho muita dor no cotovelo e braço e é reumatismo. Sou a Daniele. É um depoimento, acredito, né? Bom, é difícil a gente afirmar o que seja a dor no cotovelo sem saber exatamente a característica dessa dor, né, e examinar. Toda dor ela precisa ser bem detalhada, tem características na informação da dor que já nos direcionam para o tipo de doença. Então, as doenças inflamatórias, geralmente, elas cursam com aumento de volume, com calor da articulação. Elas têm uma característica que a gente chama de rigidez matinal, que é o paciente amanhecer, acordar com a articulação assim, enrijecida, uma sensação de entrevado logo que acorda e que demora mais de uma hora para melhorar. E as alterações mecânicas, elas são menos inflamatórias, não têm tanto período de rigidez matinal. Geralmente, as dores mais comuns de cotovelo são decorrentes de processos de inflamação de tendão, de tendinites. E aí, no caso do cotovelo, uma causa comum são as epicondilites, que é a inflamação de um tendãozinho que se insere nessa estrutura do cotovelo, que é o epicôndilo. Em relação ao frio, o Arlen, lá da Alvorada 1, diz que a minha avó sente muito frio, a avó dele sente muito frio, mesmo estando calor. E por que isso acontece? Tem como amenizar esse problema? Bom, a questão da pessoa sentir muito frio, mesmo estando calor, não é muito característica de doenças reumáticas, Existem situações em que você pode ter uma sensibilidade maior ao frio. É importante pesquisar doenças da tireoide, ver se o paciente não tem uma anemia, especialmente o hipotireoidismo, ele tem muito essa queixa de frio, mesmo estando calor, ver como é que estão os exames gerais. Uma avaliação, uma abordagem clínica geral seria melhor do que necessariamente pensar que é uma doença reumática. Gostaria de saber por que a minha mão adormece e meus braços também. Por que fica assim? Se há algum problema de circulação. Sandro, de Porto Velho. A dormência nas mãos é uma queixa comum. E ela pode, geralmente essas sensações de dormência, de formigamento, elas podem decorrer de problemas vasculares, de uma circulação deficiente com algum problema, mas também de alteração neurológica. Uma causa comum, não estou dizendo que seja dele, porque não examinei, não sei os detalhes dessa dormência na mão e geralmente antebraços, mas uma queixa comum é o comprometimento do nervo mediano, que gera a síndrome do túnel do carpo, que é uma causa comum de queixa, de dor, de dormência na mão, que se estende para os cotovelos e que tem formas de avaliação clínica que já sugerem esse comprometimento. Mas existem doenças variadas que podem causar isso, tanto de ordem neurológica quanto vascular. Minha mãe foi diagnosticada com esta doença, Andréia Reis, do Jorge Teixeira. Bom dia. Gostaria de saber o que é espondilose e se tem cura. Tem tratamento, ela vai precisar, depende da localização, depende da queixa clínica. Algumas alterações na coluna, elas podem existir, Você pode ter alterações de espondilodiscoartrose, às vezes até você pode ter uma hérnia de disco, uma protrusão discal na coluna, sem necessariamente sentir dor. Existem pacientes que você vê isso como um achado,
né? E vai depender da lesão, do grau de comprometimento, da queixa clínica do paciente, da faixa etária. Então, são vários fatores, não dá para a gente definir um tratamento, um prognóstico, sem saber exatamente da situação. Nem tudo é resultado de exame. Bom dia, me chamo Ismael Pamplona, moro na Colônia Santo Antônio e gostaria de saber se quem é obeso tem facilidade de adquirir doenças reumáticas. A obesidade ela tem uma relação importante, especialmente com a osteoartrite, com a artrose, né? Os obesos têm a questão mecânica, né? Que se você tem na artrose, o que acontece? Você tem na articulação a parte óssea, a superfície articular ela é revestida por um tecido que chama cartilagem, né? Quem lembra do osso da galinha sabe que tem aquela partezinha branquinha, que é bem lisinha, que protege a superfície óssea. A partir daí você vai ter uma membrana sinovial, você vai ter uma cápsula, você vai ter um líquido viscoso, que seria um lubrificante que permite que haja um movimento liso e perfeito e amplo da articulação. Então, na artrose você vai ter uma perda dessa integridade da cartilagem. A cartilagem é um tecido maravilhoso, nenhuma indústria ainda conseguiu reproduzir a capacidade do tecido cartilaginoso que tem de absorver os impactos sem se deformar e evitando o sofrimento ósseo. Então, você vai ter perda dessa integridade, o osso que está abaixo da cartilagem ele é exposto a esses impactos e aí começa a haver a aproximação das superfícies ósseas, o atrito, a deformidade do osso. E o peso em si, dependendo da localização, né, se for uma articulação como joelho, como pé, como coluna lombar, que está ali na sustentação do peso, é um fator importante, porque quanto maior o peso, quanto maior o impacto, maior o desgaste. E já se sabe, estudos mais recentes já identificaram que a obesidade tem relação com enzimas pró-inflamatórias, conhecidas como adipocinas, que elas promovem um processo inflamatório, digamos assim, ajudando nesse processo de degradação, de comprometimento articular. Então, a obesidade tem, sim, uma relação importante em algumas doenças, e eu vou citar aqui a principal que me ocorre no momento, que é a artrose, que é bastante comum, por sinal. Inclusive, tem gente perguntando se a natação é bom para quem tem artrose. Muito bom. É um bom exercício, porque a natação você promove o fortalecimento muscular, você trabalha bem a musculatura, né, confere um bom condicionamento e você não tem um impacto na água. Né? O Arlen, lá da Alvorada 1, pergunta se a cannabis ou maconha ameniza as doenças reumáticas. Não existe, não conheço nenhum trabalho científico assim que demonstre com evidência científica a cannabis tem alguma ação de tratamento nas doenças reumáticas de uma forma geral, mas sei que é utilizada em algumas doenças crônicas, em doenças malignas, em doenças crônicas de sofrimento, mas uma ação terapêutica em si eu não conheço. Matheus Costa quer saber o que é dor ciática. Bom, a dor do ciático é uma dor decorrente de um comprometimento do nervo ciático. Né? Então, você tem uma inervação que sai da coluna e que se comunica e que leva a sensibilidade para os membros inferiores, e o nervo ciático é um nervo importante de comprometimento comum, né, inclusive, que causa dor nessa localização lombosacra para o membro inferior. Então, é uma causa comum de dor e limitação física, causando essa dor importante e, às vezes, limitante, que tem essa topografia aqui de dor descendo pela coluna, posteriormente ao membro inferior. Tenho artrite reumatoide e estou grávida. Queria saber se o corticoide faz mal ao bebê. É a Márcia. Bom, o corticoide é uma das drogas que pode ser utilizado, né? Claro que o ideal quando se está grávida é não utilizar nenhum medicamento, mas quando você tem uma doença crônica, uma doença que deve ser tratada, existem níveis de evidência, de segurança de uso de medicação. O corticóide ele pode ser utilizado, né? Dependendo da dose, ele pode interferir no amadurecimento respiratório da criança, mas na artrite reumatoide, para o comprometimento articular, não se costuma usar doses muito altas de corticóide, e ele é relativamente seguro, sim, na gravidez. Em cada parte do meu corpo eu sinto dores. Agora, nos meus pés, essas dores são constantes. O que devo fazer?
tem que fazer uma avaliação clínica, né? Não é comum sentir dor. Não, normal é você não sentir dor. Né? Então, toda dor, ela, principalmente se é uma dor que se repete, é uma dor que limita, ela tem que ser investigada. Né? E aí cabe uma avaliação clínica com um especialista ou mesmo com um clínico para saber a causa, a origem dessa dor. Nós temos várias estruturas que podem ser causa de dor nos pés, né? As articulações, os tendões, a fáscia plantar, a parte óssea, às vezes até na pele, o subcutâneo. Então, isso precisa de um exame clínico para melhor avaliação e definição da causa da dor. Mas se você sente dor e essa dor é constante, tem que ser investigada. Para nós finalizarmos, acho que a gente pode esclarecer, tem muitas perguntas sobre bursite. O que é bursite e como a gente pode tratar a bursite? Bursite é a inflamação da bursa. Bursa, na verdade, significa bolsa. São umas bolsas gelatinosas que elas existem sobre em algumas articulações, nas partes moles da articulação, para absorver o atrito entre os tendões, que são a parte mais grossa do músculo, quando ele vai se inserir no osso, né, porque ali tem um constante atrito. E formam-se essas pequenas bolsas gelatinosas, lisinhas, que estão ali absorvendo esse atrito, né, como uma bolsinha, um coxinho macio, para que não haja um atrito do tendão. Então, algumas vezes, por excesso de uso, decorrente de alguma patologia, alguma doença reumática, inflamatória, por trauma, por impacto, pode haver a inflamação da bursa ou do tendão, geralmente dos dois, porque são contíguos. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Nós deixamos um espaço para as suas considerações finais, para alguma dica que a senhora queira deixar para quem está em casa. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui conversando, esclarecendo, as perguntas foram muito interessantes, são muitas dúvidas, né? Mas o que eu posso dizer é que as doenças reumáticas são uma ampla gama de doenças e que, de uma forma geral, o que é mais comum são as queixas de dores. E se todo aquele paciente que tem dor, que tem alguma limitação da função da articulação, do membro, ele convém fazer uma investigação e que o tratamento ele não é um só para todos. São várias doenças, várias formas de avaliação e tratamentos diferenciados. De uma forma geral, todas as doenças reumáticas têm tratamento e têm orientação. Se não curam, elas têm como oferecer um controle da doença e uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada. E o que eu tenho para dizer para você que está em casa, mais uma vez, é que a sua participação é muito importante. Nós agradecemos. Hoje esse público vai além da nota 10. Foi muito bom. Nós tivemos muitas participações e muitas perguntas. É assim que a gente gosta de fazer esse programa. Amanhã nós esperamos pelo mesmo engajamento de vocês. Às 9h20 aqui no Amazonsat nós vamos ter outro tema, outro bate-papo. E nós estamos esperando pela sua participação também. Até lá!